este que fala sobre o anticristo, quem é o anticristo. Dizer que cada telespectador que está lá em casa terá que hoje pegar a sua cábula, para tomar algumas anotações, porque este é um tema um pouco complexo, mas que de facto requer um certo cuidado para que possamos conhecer a verdade, porque a palavra de Deus, João 8,32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, quem é o anticristo? Dizer que o anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo, mas que tem dois grupos, aliás, não 3 grupos de anticristos. Depois da saudação dos meus colegas, eu voltarei a mencionar os grupos, exatamente onde é que podemos encontrar na palavra de Deus o que ela diz sobre o anticristo. Muito obrigado. Muito obrigada, profeta Manguli, não é, por este ponto prévio. Gostava de passar a palavra para o pastor e gostava que se apresentassem uma vez, que acredito que é pela primeira vez que estão a participar aqui do programa Diálogo na TTV. Digam vossos nomes e apresentem os telespectadores internautas de lado do outro lado. Muito obrigado. Quero agradecer e louvar a Deus por uma oportunidade de eu estar aqui na tua TV. Quero respeitar a nossa apresentadora, a respeitar os servos de Deus que estamos junto aqui neste debate e a todos que estão nos acompanhar. Eu sou o pastor Domingos Racibo, estou aqui pela graça do Senhor e quero agradecer pelo convite e temos um tema muito interessante onde vamos falar acerca do anticristo. Eu quero acreditar que é um tema muito importante que irá ajudar a todos que estão nos acompanhar. Muito obrigado. Obrigada eu, pastor Domingos. Seja bem-vindo uma vez mais. Quero passar a palavra desde já para o nosso ancião querido convidado nesta edição. Muito obrigado a todos os telespectadores. Obrigado também aqui à TTV pelo convite. Dizer que, pronto, chamo-me Guimarães Lucas, sou de facto ancião da minha igreja, Assembleia de Deus. E tive o privilégio de ser convidado pelo Conselho Cristão para poder tomar parte neste diálogo, bom, diríamos que debate, diálogo, no sentido de poder tentar passar um pouco daquilo que é o conhecimento e a experiência nesta matéria do anticristo e, enfim, tentar fazer com que seja mais uma oportunidade em que se possa refletir sobre questões de natureza espiritual no nosso país que tanto precisa. Quero aproveitar também a oportunidade para recordar a todos os líderes religiosos que nos estejam a ouvir e para que também possamos passar a palavra aos demais, no sentido de que teremos de facto este encontro no dia 7, consoante muito bem anunciado aqui pelo nosso profeta Sérgio, às 17 horas nós chamamos aquilo comunidade maometana, exatamente, é na comunidade maometana. É um encontro importante em que a presença de todos nós é bem-vinda, porque vamos refletir sobre o dia 28 de agosto, que vai ser o Dia Nacional de Oração. Um momento crucial, fundamental neste momento para o país, porque precisamos de paz, precisamos de ver a intervenção de todos nós crentes, no sentido de abençoarmos Moçambique e levarmos todo o processo para bom porto. Então, a nossa participação como líderes religiosos é fundamental e muito obrigado pelo convite uma vez mais. Muito obrigada, ancião Guimarães, pela sua presença aqui no programa Diálogo na TTV. Bem-vindo uma vez mais a este debate, a esta conversa. Afinal de contas, estamos aqui para aprender, não é? Gostava já mesmo de debruçar este tema, não é? Que vamos a conversar nesta edição. Estamos a falar acerca do anticristo. Você que está aí do outro lado das telas, eu gostava que você deixasse ficar o seu comentário no nosso Facebook, que você também participasse de forma bem ativa e proativa neste diálogo. Olha, a Cacá pediu para deixar aqui um beijo super grande, um abraço. Afinal de contas, ele não conseguiu estar aqui por questões de força maior, mas
ele deixa ficar aqui um abraço super quente para todos vocês que amam este programa, este debate, diálogo na TTV. Vamos aqui de encontro com o nosso tema, que os nossos painelistas, eu gostava que aqui o profeta Sérgio Mangule explicasse para nós, afinal de contas, o que significa o termo anticristo na Bíblia. Correto, muito obrigado. Para responder esta questão, vamos diretamente à Bíblia, 1 de João 2,18. Assim diz a palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, o que é que podemos entender aqui? A palavra de Deus diz que são muitos os anticristos. Agora há muitos anticristos. Quer dizer que anticristo não é somente um, mas o tema hoje quer que a gente identifique o anticristo. Isso para dizer que não será difícil, mas para entendermos isto, teremos que dividir isto em 3 grupos. O primeiro grupo, nós podemos encontrar aqui mesmo, a palavra de Deus diz que são aqueles que no 19 saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Isso quer dizer o que, queridos amados telespectadores? Quer dizer que, mais uma vez, desculpa a redundância aí, que existe, primeiro grupo de anticristos, são aqueles que se opõem a Cristo, não confessam o nome de Cristo. Eles recusam a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus vivo. E deixe-me também aqui salientar uma coisa. Toda manifestação daquilo que a pessoa diz, daquilo que a pessoa vive, aquilo que a pessoa acredita, detrás desta manifestação, desta convicção, há um espírito que inspira esta pessoa. Isso para dizer que anticristo, de facto, o primeiro grupo são aqueles que se opõem. Mas onde é que nós podemos encontrar e evidenciar que, de facto, há um espírito que está detrás destes todos 3 grupos? Em Gênesis, em primeiro lugar, nós podemos encontrar o anticristo, o espírito que está detrás desse grupo é em Gênesis, quando o mesmo espírito que fez com que Adão e Eva pecassem, este mesmo espírito é o mesmo que opera em todos esses grupos. Depois deste primeiro grupo, vamos para o segundo. O segundo grupo são aqueles que, a palavra de Deus diz que estiveram conosco, mas saíram de nós. Então, quer dizer que há irmãos que estiveram na fé conosco, mas depois desertaram, conforme diz também a palavra de Deus, segunda de Timóteo 3:1, que fala da apostasia. Existem esses homens de Deus que saíram da verdade e agora estão na apostasia e fizeram pactos. E no lugar, esses querem estar no lugar de Cristo. Existe aquele que é contra Cristo. É um grupo, que é o primeiro. O segundo, eles querem ficar no lugar de Cristo. Querem ser os Cristos. Como é que isso se manifesta? Mas estas pessoas estarem no lugar de Cristo, sendo que nós sabemos que a vida de Jesus Cristo foi um sacrifício? É possível. E fazem. Como é que eles se manifestam? Por exemplo, um líder que não exalta Cristo, ele intitula-se, quer usurpar a glória de Cristo. Como é que isto é feito? Se você for a reparar, mesmo telespectadores lá em casa, repararem as igrejas, aquelas igrejas que você, quando olha para o líder, olha para a igreja, conhece mais o líder do que os efeitos de Deus. Exato. Então, este aqui quer dizer que está a usurpar a glória de Deus. Muitos aqui têm falado do profeta Sérgio Mangule, quer dizer que a quem a gente advoga, quem a gente mostra. Não importa se é milagre ou é profecia ou é a palavra que a gente traz, mas mostramos a quem? A Cristo, para toda a honra e glória de Jesus Cristo. Mas estes não. Eles buscam a glória para eles mesmos. Naquela igreja, a pessoa mais famosa não é Cristo, é o nome. É o próprio pastor. É o próprio pastor. Daquela congregação. Então, eles estão no lugar de Cristo. A segunda coisa também que podemos notar neste homem de Deus é ele estar contra a palavra de Deus. Ele distorce a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Já ouvi em algum momento alguns homens de Deus já dizerem que a palavra não testifica que é proibido beber. Okay. Não há versículo que diz que é proibido beber. Isso é uma falácia.
A palavra de Deus mostra, porque diz que os bêbados, os feiticeiros, os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Automaticamente está a dizer que a bebida, então, a bebedeira também, então, é proibida. Mas eles dizem que não há uma palavra que testifica isto. Então, muito bem, profeta, esteve a falar desde o princípio acerca de um espírito que penetra nas pessoas e faz com que estas pessoas queiram desvirtuar outras e não só também queiram se apresentar como o próprio Jesus. Estamos a falar de que espírito com exatidão? O espírito das trevas, o diabo. Então, este é o espírito que eles buscam, fazem pacto com esse espírito. E ele tem uma mensagem praticamente descodificada, uma mensagem oculta. Aparentemente é Jesus que está lá, mas não é o Jesus. E voltando para o primeiro ponto, nós já ouvimos aqui aqueles que se opõem a Cristo. Já ouvimos vários debates todos os dias aqui, que há pastores que dizem que eles não dizem que o Jesus não é o mesmo, ora Cristo, ora não, o nome, o J. Esses aqui, há um espírito que se manifesta neles, que chegam a ter essa conclusão, esse entendimento de que não é Cristo, porque ele está a negar, não consegue. Porque o que é que acontece, minha irmã? Imagine só que quantas vezes já o alfabeto foi mudado, são várias vezes. Imagine que eu sou Sérgio, hoje sou Sérgio, e daqui a alguns anos, mesmo há pouco tempo, há poucos anos foi mudado um alfabeto, alguma escritura, como escrever, algumas coisas foram alteradas. Imagine que eu seja, por exemplo, Sérgio agora, daqui a 10 anos mudem, coloquem, digam não, agora aumente alguma letra em frente do Sérgio. Ok, imagine que coloquem o W em frente do Sérgio, mas vocês, na vossa consciência, conhecem o Sérgio. Não é o W que vai mudar o meu nome para que eu seja mudado. É por isso que, ainda que mude, coloque que letra em frente do nome de Jesus Cristo, Yeshua Yamashua, ele, Jesus, no Espírito, o Espírito de Jesus não foi alterado. Pode colocar que letra, que palavra ali em frente de Yeshua Yamashua, ele sempre será Jesus. Eu mesmo, como profeta, Jesus Cristo, ele é que me levantou. E quando, no meu chamado, quando Jesus Cristo ele me levanta, eu perguntei quem é que está a chamar. Ele disse, sou eu, Jesus Cristo. Quer dizer que isto que estás a falar aqui é somente buscar doutrinas alheias que alguém já ouviu lá, esta coisa de porque o alfabeto, isso tudo aqui. Então, é o Espírito que se manifesta nesses irmãos aqui, a negar Cristo, porque a palavra de Deus ela já diz que eles negarão a Cristo. Vamos ouvir aqui mais adiante a palavra de Deus. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que usurpa a hora de Cristo. O terceiro grupo são os que enganam, e são os falsos bruxos. Este é o terceiro grupo, que também eles dizem que em algum momento são curandeiros, mas tem lá espírito, adoram os antepassados, e não advogam o nome de Cristo, porque o nome de Cristo, ele traz salvação, traz cura, traz prosperidade. Não há necessidade de buscar coisas alheias, espirituais, fora do lugar de Cristo. Agora, para mais adiante, porque ainda vou dar espaço aqui aos meus colegas, mais adiante eu irei mostrar quem é o anticristo. Mais adiante, saberemos aqui quem é o anticristo naquilo que é a minha compreensão. Mas, por enquanto, dividi esses anticristos em 3 grupos. Aqueles que negam a Cristo, aqueles que querem estar no lugar de Cristo e aqueles que manifestam-se praticamente enganam, são os bruxos, os curandeiros, por aí em diante. Muito obrigado. Bem, obrigada ao profeta Sérgio Mangule, não é, por esta a sua intervenção. Vamos aqui para o pastor Domingos, não é? Ouvimos aqui que anticristo são aqueles que negam a Jesus ou aqueles que querem estar no lugar de Jesus e aqueles também que advogam os antepassados. Como é que nós podemos identificar o espírito de quem é um anticristo? Muito obrigado. Para identificar o espírito de anticristo, podemos entrar na palavra de Deus, no livro de 1 João 4. Vamos ler começando no 2. Diz que nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então, esse é o primeiro passo para podermos identificar o Espírito de Deus e para podermos identificar o anticristo. Aqui no 1 diz que, amados, não creias em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus,
para dizer que prove se o Espírito são de Deus, é porque há Espírito que não são de Deus. Então, o Espírito que não são de Deus é esse do anticristo que estamos a dizer. Qual é o propósito do Espírito do anticristo? O seu propósito principal é desviar as pessoas da verdade de Deus. Como diz o 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para não entender a glória da palavra de Deus. Exato. Então, o anticristo ele tem como missão de cegar as pessoas para não entender as verdades de Deus. O seu propósito principal é de desviar as pessoas. Por isso que quando a Bíblia diz que ele cega o entendimento, isso quer dizer que só Jesus em si, ele tem poder de curar a pessoa. Mas o anticristo, ele cega a pessoa e diz que não, esta doença precisa de procurar outras coisas fora do nome de Jesus para você estar liberto. Então a pessoa deixa Deus, deixa Jesus e começa a procurar outras vias para buscar a solução daquilo que é a preocupação da sua vida. Pastor, para além desta forma que acabou de dizer, que em algum momento o espírito de anticristo provavelmente desvia as pessoas daquilo que é a verdade. Sim. Será que não existem outras formas que nós podemos olhar e identificar que estamos a falar aqui ou que estamos diante de um espírito de anticristo? Existe. A forma é essa mesmo de estar atento quando se prega a palavra de Deus. Exato. Como o profeta dizia aqui, que há líderes que se exaltam mais do que exaltar o próprio Deus. Nós, como cristãos, como pastores, o nosso propósito é de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, as pessoas desviam, deixam Jesus e exaltam seus nomes. Então, perante essas pessoas, já é fácil identificar e notar que aqui há um espírito do anticristo que está a operar. Por quê? Exato. Porque ele está a querer buscar mais a glória para ele. Porque um dos propósitos do anticristo, fora de desviar as pessoas, é de tomar o lugar de Cristo Jesus. É usurpar, o lugar. Sim. Então, só por ter esta intenção de mais falar do seu nome, exaltar o seu nome, então esse já é um caminho para podermos entender que estamos perante a um espírito do anticristo. Muito obrigada, Pastor Domingos. Olha, esse debate está super interessante. Olha que eu estou aqui a aprender bastante. Vamos para o ancião Guimarães, não é? Ancião Guimarães, olha, eu gostava de saber se existem algumas características próprias nas quais o anticristo carrega, principalmente em que as escrituras bíblicas, elas caracterizam isso? Bom, apreciar este tema é, de facto, apreciar algo com alguma profundidade. No fundo, tiraram o micro, não sei se dá, posso usar. Ok. Portanto, apreciar este tema é apreciar algo que é transversal a todos os crentes e não só. E, acima de tudo, requer alguma reflexão para melhor entendimento em relação, assim está melhor, em relação, portanto, a este conceito. Falar de anticristo é, acima de tudo, falar de uma figura. Uma figura que, ao nível da Bíblia, das mais diversas Bíblias que aparecem, e das mais diversas religiões, particularmente as que têm a ver com o cristianismo, estaremos a falar de figuras que, de um modo geral, mostram conhecimento em relação à palavra de Deus, mas não correspondem à sua vontade. Portanto, por outras palavras, dizer que o anticristo é conhecedor da Bíblia, é conhecedor da lei que nos orienta no dia a dia como cristãos, mas ele não segue a vontade de Deus. Okay. Então, aqui estamos a dizer que os aspectos essenciais que caracterizam, de um modo geral, diríamos que o anticristianismo nas pessoas tem a ver exatamente com o conhecimento, por um lado, e a falta de vontade de seguir
a palavra. Então, Guimarães, estamos aqui a dizer que uma das características fortes que as Escrituras nos apresentam, ou a Bíblia nos apresentam, é que este anticristo, ele conhece a verdade. Perfeitamente. Ele carrega a verdade. Porém, ele não segue a doutrina da verdade. Daí, aquilo que, por exemplo, conseguimos perceber da exposição do nosso profeta Sérgio, quando diz que temos manifestações de diversos crentes, inclusive, que acabam por mostrar que são falsos crentes. Por quê? Porque têm o domínio da palavra, conhecem a palavra, mas não são seguidores. Então, isto vai nos obrigar a ter que mais profundamente percebermos que a Bíblia, do modo geral, ela apresenta diversas facetas de manifestações que são diabólicas. Exato. Já estou a falar do diabo. Portanto, o anticristianismo... Falar do diabo é o mesmo que estar a falar de anticristo? Pronto, está-me a levar exatamente para onde eu estava a querer conduzir. É que, ao falarmos do anticristo, muitas vezes temos uma certa similitude, portanto, entendemos como ser o mesmo conceito, falar do diabo, falar de Satanás, falar da besta, falar de Lúcifer. São conceitos que são todos eles caracterizados pelo demônio, como sendo exatamente aquela manifestação que contraria não só a vontade de estar com Deus, mas muitas vezes também a contrariedade em relação àquilo que são os princípios divinos. Vulgarmente, nós designamos, por exemplo, de ateus, pessoas que se consideram completamente afastadas de qualquer que seja o princípio ou orientação que seja de natureza bíblica ou religiosa. Muito obrigada a Guimarães, o nosso ancião, que está a fazer parte deste painel nesta edição de quinta, terça-feira, não é? Enfim, vamos continuar aqui com o nosso debate e quero voltar aqui para o profeta Sérgio Mangula. Profeta, qual é a diferença entre o anticristo mencionado por João e a besta do Apocalipse? Muito obrigado. Neste caso, esta pergunta nos remete então ao próprio tema que nos coloca esse desafio de trazer o anticristo. Exato. Tanto ao João, ele quando fala na sua palavra, assim como o Apocalipse 13, neste caso, que fala da besta, aqui já estamos a falar da figura física, não espiritual. Porque existe a figura espiritual, que é o diabo, e a figura física, que ela também subdivide-se com os pastores, bruxos, tudo mais, mas existe uma principal. Esta figura principal é o anticristo. Muitos teólogos, muitos pastores, profetas, cada um sempre, há quem diz que é o Trump, há quem diz que é o Elon Musk, há quem diz que é o Papa, há quem diz que... mas agora, aqui já queremos chegar a este ponto. Quem é verdadeiramente o anticristo, seja no Apocalipse, seja na referência pelo João. Para entender isso, temos que começar pelo livro de Daniel. No livro de Daniel 8, versículo 1, a palavra de Deus, ela testifica, fala que Daniel, ele teve uma visão. E a visão de Daniel, em visão, ele via dois seres, um carneiro com chifres e um bode. E nesta visão, tanto o bode assim como o carneiro lutaram. Então quer dizer que duas entidades nessa visão, e vamos entender que o livro do Apocalipse, ele é um livro de figuras, é um livro profético. Então quer dizer que quando ele viu o carneiro, detrás desse carneiro é uma metáfora, existe alguém, alguma entidade, que depois mais adiante o próprio anjo ele esclarece.
e o bode. Agora, quem são esse carneiro e este bode? Este bode. Tudo começa aqui, sobre a entidade do anticristo. Quem é e aonde está esta entidade? Para perceber isto, ele mesmo Daniel, ainda na palavra, ele disse que depois, assustado pela visão, depois Deus envia um anjo. E ele ouve a voz de Deus que diz que, olha, homem, escuta, você Gabriel, isso encontramos no livro de, por isso que eu disse para tomar nota, Daniel 8:16 diz o seguinte: e ouvi uma voz de homens nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Quer dizer que Deus estava a mandar o anjo Gabriel para que interpretasse sobre aquela visão, sobre o carneiro e o bode. Então, no 18 aqui, começa a explicar. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto inteiro, adormecido. Ele pôs-me e tocou-me e me fez estar em pé. 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo e da ira, porque por ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então, estamos a falar do tempo do fim. Esta profecia é a mesma que aparece no Apocalipse. E também o apóstolo Paulo ele fala no livro Tessalonicenses. Exato. E indo mais para baixo, vamos entender aqui que o arcanjo Gabriel ele explica o que é carneiro, assim como o bode. Ele diz, no 20, vamos para o 20, diz que aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Aqui já começamos a entender. Aqui já o arcanjo, o anjo, ele decifra que aquele carneiro, assim como o bode, então são duas entidades. São reis da Média e da Pérsia. Essas entidades aqui, se entrarmos na história, vamos encontrar. Exato. É aqui onde tudo começa aqui. O segredo está aqui. E depois ele explica. Todos aqui estão em casa, é só tomar nota aqui, porque não vamos ter tempo de ler tudo isto. Mas aqui o que é que ele esclarece? Ele esclarece que, porque ali ele em visão viu a luta entre os dois. E o carneiro, o bode neste caso, acabou vencendo o carneiro. E depois de vencer o carneiro, ele começa a comemorar o bode neste caso. Mas de quem é este bode? Este bode praticamente mostra-se que são os gregos que venceram o Alexandre Grande. Alexandre Grande, ele quando... É ele que matou muitos cristãos e tudo mais, tudo começa ali. Exato. Então, quando esta visão passa, ele esclarece que, então, praticamente, o que é que nós podemos conhecer sobre os gregos? Quem são os gregos? Os gregos é o Império Romano. O Império Romano, a primeira Bíblia foi escrita em quê? Em grego. E tudo começa aqui. Deus estava a dizer que, olha, há um império que ele vai trazer maldade, revestido de carneiro, de bode. Bode é o que? É o animal como se fosse ovelha. Ok. Então, quem são esses aqui? É um Império Romano. Ou seja, atualmente é a Igreja Católica desde a Gênesis que existe, porque a Igreja Católica é a que existe desde lá até hoje. Existe. 1000 anos atrás. Sim, existe até hoje. Infelizmente, irmãos que estão lá em casa, nós temos que trazer a verdade. E veja aqui há um versículo muito interessante aqui, que ele explica, o anjo explica, diz que, olha, ele vai pisar a verdade. A verdade, quem é a verdade? É o Cristo. E veja que, é por isso que há aquela confusão dos outros irmãos falarem de, não, o evangelho foi adulterado. Até uma certa medida eles têm razão. De facto, a igreja romana, ela é que distorce a palavra, coloca lá livros apócrifos, e então, mais tarde, que há aquele protesto de, não, esses livros não servirem. É a igreja católica que fez com que alterasse o sábado. Desde a antiguidade, Deus disse, o dia de adoração seria o sábado, descanso. É a igreja católica que altera o sábado. É a igreja católica que coloca-se no lugar de Deus.
e vai pelo mundo, mostra a sua doutrina. Pagã, faz de conta. Deus lá, desde Êxodo, ele sempre falou, não façam criaturas para adorar. Ou seja, a agenda da igreja romana, esta que vem lá das agendas, as pessoas têm que ler lá para entender isto, sempre foi de levar o homem a estar contra Deus, a levar o homem à perdição. Por quê? Porque Deus disse não adore ídolos. O que é que tem lá na igreja católica? São ídolos. Eu mesmo cresci lá, fui batizado, crismado. Lá você tem que beijar estátuas, pedir perdão depois de conhecer a verdade. Beijar lá estátuas, beijar bonecos lá, mas aquilo ali é abominação. Deus condena. Então, isso praticamente vai culminar com o quê? A agenda deles, as pessoas podem ver, vamos para o livro só para terminar aqui, vamos para o livro de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, a palavra de Deus, ela vai nos dizer qual é a agenda desses irmãos nossos, pronto, são nossos irmãos, mas de facto é a palavra de Deus, nós não podemos esconder. E eles não mudaram esta agenda, por isso que depois o anticristo depois virá fazer a paz, tudo aquilo, se for a ver, mesmo agora, depois desse novo Papa, tomada do posto, Trump esteve lá, todos líderes mundiais, porque eles, e a palavra de Deus fala do trono, do anticristo, ele terá um trono. A igreja romana ali, ela é um país ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é igreja, é tudo uma confusão. Então a palavra de Deus aqui diz o quê? No 2, Tessalonicenses 2, 3, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer que o anticristo é um homem. Imagine que seja o Papa. Não estamos a falar aqui qual seja o Papa, mas é um homem, o anticristo, que ele vai dominar o mundo. E 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo, e que se chama Deus. Uma das agendas dessa igreja é querer estar no lugar de Deus. Então, ele se chama Deus, ou se adora de sorte que se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, para mim, o anticristo, conforme a pergunta, quem é o anticristo? O anticristo é o sistema. Esse sistema romano, esse sistema católico, que aquele sistema, se for a ver, ali a agenda é outra. Eu tenho tido esse privilégio, que nem agora estamos a orar por Moçambique, com o Conselho Cristão. Eu participei no ano passado, através do Conselho das Religiões, nós fizemos cartas para a Igreja Católica, muitos que não sabem. Eu participei, coisas que eu sei. Então, fizemos cartas através do Conselho Cristão, das Religiões, a pedir apoio para a Cruzada Nacional, oração da paz em Moçambique. Acredita qual é a resposta? Não houve nenhuma resposta. Quer dizer que a agenda deles, embora aparentemente esteja conosco desde lá, nunca foi tal e qual salvar o homem, porque tudo que existe lá dentro é aquilo que Deus, ele abomina. Deus não quer. Muito obrigada, profeta Mangule, mas temos um espaço em que vamos ter que interromper aqui o programa, porque temos que acompanhar em direto o briefing do porta-voz do Conselho de Ministros neste momento. A resolução que exonera António dos Santos Matos do cargo de Presidente do Conselho da Administração da Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo aprovou a resolução que nomeia Fernando Andela para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo. A resolução que nomeia Oswaldo Petersburgo para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, ProAzul. Ainda nesta sessão, o Governo apreciou o relatório de atividades realizadas no âmbito de gestão dos ativos no ano de 2024, conforme estipulado na Lei 13/2020 de 23 de dezembro, que estabelece o regime jurídico especial
da perda alargada de bens e recuperação de ativos e cria o Gabinete Central de Recuperação de Ativos, de gestão de ativos apreendidos e procedimentos administrativos do Gabinete de Gestão de Ativos, sendo que este gabinete tem como atribuições as seguintes: administrar ativos e bens apreendidos ou recuperados a favor do Estado, conservar e proteger, gerir os ativos e bens à guarda do Estado ou recuperados a favor do Estado de forma diligente e zelosa, determinar a alienação, capitalização, venda, afetação ao serviço público ou destruição e proceder ao exame e registro da avaliação de bens apreendidos ou recuperados a favor do Estado. Neste contexto, estão na posse do Gabinete de Gestão de Ativos e Apreendidos no ano 2024, nas cidades de Nampula, Nacala e Maputo, 2 hotéis, 17 imóveis e armazéns, 21 escritórios e lojas, 2 mesquitas, uma escola, uma clínica e um restaurante. Foram recebidas do Gabinete Central de Recuperação de Ativos diversas viaturas, entre caminhões e tratores, com destaque para 28 viaturas, 5 caminhões e 17 tratores. Foram ainda apreendidos no mesmo ano 18 parques de venda de viaturas, com pouco mais de 600 viaturas, ativos pertencentes a uma fazenda, com vários imóveis, entre tratores, parques, lavradora e vários equipamentos utilizados para a implantação ou plantação de produtos agrícolas. Em 2024, foram realizados 3 leilões de alguns destes bens apreendidos, alugados, outros bens e ainda revertidos para o uso público do Estado. O Conselho de Ministros apreciou a informação sobre a realização da 60ª edição da FACIM, a decorrer de 25 a 31 de agosto de 2025, entre Caca, Marraquene, sob o lema promovendo a diversificação económica rumo ao desenvolvimento sustentável e competitivo de Moçambique. O Conselho de Ministros foi informado da confirmação da participação de 27 países expositores. Está prevista a participação de 800 expositores e 2.350 expositores nacionais. A organização da FACIM prevê receber, durante a realização desta FACIM, cerca de 70.000 visitantes. Esta edição tem como país expositor de honra a África do Sul e a província expositora de honra, Gaza. Em termos de organização, estão criadas todas as condições para a realização desta edição da FACIM, estando prevista a realização de eventos paralelos durante a feira, com destaque para o Fórum de Negócios Moçambique-África do Sul. O Conselho de Ministros foi informado da realização da Conferência Internacional de Turismo Diplomático, a ser realizada em agosto de 2025, com o objetivo de promover o turismo como um setor de alto valor econômico e reforçar a visibilidade do Moçambique enquanto destino turístico competitivo, seguro e diversificado, capaz de gerar emprego, renda e inclusão, especialmente nas zonas rurais e zonas protegidas. O Conselho de Ministros foi informado da realização da Conferência Internacional do Turismo a decorrer em Vilanculos, província de Inhambane, em novembro de 2025. Esta conferência tem como objetivo principal promover a internacionalização do destino turístico Inhambane, que tem um grande potencial para impulsionar o crescimento socioeconómico, gerando e promovendo a valorização da cultura local, uma vez que a província dispõe de 700 km de costa, com águas cristalinas e praias paradisíacas, rica em biodiversidade concentrada nas áreas de conservação e um vasto património histórico-cultural. Com destaque para a Fimbira.
Muito obrigado. Para os colegas da comunicação social colocar questões, por favor. Ou seja, da equipe que está a negociar com o governo. Nessa situação, desculpa, posso continuar? Desculpa? Sim, peço para clarificar. Sim, segundo Posicionamento em relação a equipe, os profissionais de saúde exigem que seja trocada a equipe de negociações com o governo. Segundo os profissionais, esta equipe não é eficaz e não está preocupada com a situação do povo. Não estão a olhar exatamente para as necessidades do povo. Eu quero saber qual é a apreciação que o governo faz em relação a isso. Sim, por favor. Boa tarde, Rádio Moçambique. Gostaria de saber, Sr. Ministro, sobre o posicionamento do governo em relação à gestão da dívida pública. O Banco de Moçambique veio há dias informar que a dívida tem estado a agravar-se. Nós queremos saber quais são os mecanismos de gestão que estão a ser aplicados para poder conter, portanto, o agravamento da dívida pública. Boa tarde, Roger MBC-TV. Há relatos de novas incursões dos terroristas em Cabo Delgado. Gostamos de saber se é de facto verdade que algumas aldeias estão a ser atacadas agora por terroristas e o que é que efetivamente está acontecendo neste momento. Boa tarde, vamos contactar nesse TV. Sobre o terrorismo em Cabo Delgado, há uma informação que dá conta de que um grupo de agentes das Forças Armadas foi atacado pela população. Terão sido confundidos com terroristas. Se o governo confirma e o que é que tem a dizer sobre isso? Há também informação de que os últimos agentes, aliás, sim, agentes formados na Academia Militar no ano passado não estavam a receber até esta altura. O que é que o governo tem a dizer sobre isso? E a última pergunta é relacionada ao financiamento e educação. Podemos fazer lentamente para registrar as questões, não é possível. Questionava primeiro sobre o ataque às agentes formadas na Cabo Delgado. A segunda é relacionada ao pagamento de salários aos agentes formados na Academia Militar do ano passado, esta parte, que ainda não estão a receber, segundo a informação que temos. E, por fim, é relacionada ao financiamento da educação. Após a tomada de posse do chefe de Estado, o discurso nacional disse que não tínhamos como desenvolver a educação se não autofinanciarmos. E queremos saber como está essa situação. Há a intenção de quem não pula, por exemplo, a educação é financiada por parceiros do governo. Se é verdade e qual é o plano que se tem? Boa tarde, Sr. Porta-Voz. Cidade Gariba teve sucesso. Sr. Porta-Voz, tenho duas questões. A primeira tem que ver com os empresários que dizem que estão a ser cobrados de forma ilícita no Tesouro. Dizem eles que estão cobrados 10% das emissões. Queria saber se os ministros têm informações relativamente a esta situação. E a segunda questão tem que ver com o pagamento das horas extras no setor da educação. A verdade é que o governo diz que está a pagar de forma cíclica. Ainda Temos assim... de terminar a primeira. Desculpa. Empresários estão a ser cobrados. Dizem que estão a ser cobrados 10% de comissões no Tesouro. E a segunda tem que ver com a questão do pagamento das horas extras. A verdade é que o governo já veio também dizer que o pagamento está a ser feito de forma faseada, de forma cíclica. Sucede que, ainda assim, há professores em greve em várias escolas no nível do país, com não realização de testes, não realização de aulas, o que faz com que os alunos não tenham um processo de ensino-aprendizagem adequado. Queria saber qual é, portanto, o posicionamento do governo face a estas paralisações cíclicas no setor da educação que compromete a qualidade de ensino do país. Posso fechar? Você vai fechar, volta? Desculpa, eu gostaria de saber, ainda sobre o setor de educação. Estamos já no segundo semestre, muitas escolas ainda não têm carteira. Qual é o plano de distribuição de carteira e mobiliar escolas? Aqui na cidade de Maputo temos escolas, crianças que ainda sentam no chão. O que é que vamos fazer? O que o governo está a fazer para mudar essa situação? Desculpa, fecha a pergunta que ficou. É mesmo porque tinha imensas desculpas mesmo.
é que o Presidente da República chegou a falar da reestruturação da LAM, falou da aquisição de novos aviões e fomos escolhidos de surpresa por um anúncio da LAM a dizer que vai alugar os aviões. Queremos saber se isso foi feito em concertação mesmo com o governo para não quebrar a visão do Presidente. Boa tarde. A minha questão tem a ver com o consumo de bebidas espirituosas, essa de baixo custo. Primeiro queria saber se estas fábricas pagam impostos ao Estado, quanto é que pagam, se temos algum histórico, e também até que ponto as elas são legais e qual é o controle que o governo tem na forma como essas fábricas produzem as bebidas e se controla as substâncias acima de tudo que são lá colocadas. Obrigado. Muito obrigada, Excelência. Eu registrei 11 perguntas, mas nenhuma das perguntas é relativa a esta sessão. O mais simples e sensato era dizer, bom, estas matérias não foram agendadas, então, em princípio, não devia responder. Mas como é do interesse do governo informar aos cidadãos através dos vossos canais, os canais dos nossos amigos da imprensa, farei então um comentário e respostas de cada uma das questões que foram colocadas aqui. Portanto, sem observar efetivamente a hierarquia da sua colocação, faremos a menção a cada uma delas. A primeira, sobre as bebidas, referiu-se o colega jornalista, espirituosos, na verdade, falando dos que se dizem os famosos chivaçongas. Há um posicionamento do governo expresso Sua Excelência o Presidente da República em relação a esta bebida, e o posicionamento tem sido parte dele feito durante os comícios populares que Sua Excelência faz, mas não só, como também tem feito a nível das sessões de trabalho com quer executivo, quer a representação do Estado a nível das províncias. E o posicionamento do governo é que o que deve-se fazer é que tem que se fechar, de facto, essas fábricas, por um lado, que fabricam este produto nocivo, que é nocivo, aquilo que foi feito. Não significa isso paralisar eventualmente uma fábrica de bebidas, mas é a produção de uma determinada linha de produto que é consumido e que tem estado a provar-se nocivo para a sociedade, em particular jovem. Por um lado, a outra é a campanha, portanto, de retirada de todos aqueles que realizam venda deste produto, pelo menos nas proximidades das escolas, para evitar que haja um contacto direto entre os jovens, as crianças, os adolescentes, com estas bebidas e outras substâncias nocivas, como alguém fez referência aqui. Portanto, há um posicionamento sim do governo. E tendo sido feita a divulgação desta posição por parte do Sua Excelência do Presidente da República, naturalmente há uma comissão criada, que é liderada pelo Ministério da Economia, que é para garantir que não só sejam monitoradas e acompanhadas as diferentes instituições que produzem, digamos, as fábricas, para que este produto seja efetivamente limitado, mas também há de haver a inspeção de atividades económicas, que a partir de uma determinada data deverá interditar e retirar todos os produtos desta natureza, uma vez decretado, para que não sejam mais vendidos, pelo menos à luz do dia. E, naturalmente, a partir dessa altura, aquele que for encontrado, portanto, identificado, uma vez depois decretado, então terá que ser feito um trabalho para que se limite. No entanto, como o governo funciona na base das normas, Sua Excelência fez esta indicação de que vamos limitar. O que está agora a acontecer é a produção de uma norma efetiva que proíba o exercício, e essa norma terá que ser aprovada. Uma vez aprovada, então as instituições têm um instrumento normativo para permitir a limitação e proibir, quer de produção, mas também de circulação e venda deste produto. Mas que é nocivo, é nocivo. Sobre a LAM e a aquisição de aeronaves, é o plano anunciado por Sua Excelência o Presidente da República, e o Governo tem estado a trabalhar e a acompanhar isto. E a questão colocada é, diante desta promessa de aquisição de aeronaves, se assiste ao aluguer de
de aeronaves. Primeiro é preciso dizer que, se nos lembrarmos todos, o anúncio de Sua Excelência o Presidente da República em relação a esta medida foi na sequência, inclusive, da colocação, ou aliás, quando esteve a fazer a divulgação do relatório ou o balanço dos primeiros 100 dias, Sua Excelência o Presidente da República deu a entender que tinha sido constatado e percebido um ambiente nocivo ao desenvolvimento da empresa e, efetivamente, anunciou medidas nessa mesma ocasião, tendo assegurado, então, que, infelizmente, até aquela altura, o processo de aquisição de aviões para a companhia da LAM, portanto, tinha sido interrompido pelas razões que ficaram, de facto, públicas. E desde essa altura foi constituída a comissão, ou digamos um novo corpo, tanto acionista da empresa, para que permitisse não só regularizar a situação da instituição, mas também normalizar o funcionamento da empresa, como também normalizar a situação da aviação ao nível do país. Isso leva ao seu tempo. Em conjunto de atividades estão a ser levadas a cabo nesse sentido. Daí que o que nos quer parecer é que, enquanto decorre o processo de aquisição de vendas, ou de compra, queria dizer, de aeronaves, é preciso que o serviço de prestação de transporte não seja paralisado. Parece ser mais rápido alugar um avião, ou dois, se calhar, permitindo que o processo de compra normal possa correr. Então, o que vos podemos garantir é que sim, o processo de aquisição de aeronaves continua a correr e o plano, portanto, o que sabemos é que o plano de aquisições está a seguir enquanto se reforma a própria LAM, mas ao mesmo tempo se presta o serviço de transporte através de aeronaves transitórias, neste caso alugadas por efeito. No entanto, o sonho da aquisição das aeronaves para a LAM, sim, isso vai acontecer, é de facto um dado adquirido.